Isso aqui é ataque ao parlamento. Em agosto de 2025, deputados bolsonaristas tomaram a mesa diretora da Câmara e impediram o funcionamento da casa. A esquerda está reclamando que vocês estão sendo não respeitando a Constituição para não deixar abrir uma sessão plenária. Qual que é o seu argumento? Tudo bem. Estou impedindo mesmo. Para deixar a Câmara dos Deputados funcionar, esse grupo exigia a aprovação de uma anistia para Jair Bolsonaro e outros condenados por uma tentativa de golpe de Estado. O protesto, que contrariava boa parte do regimento da Câmara, durou 48 horas e até hoje ninguém foi punido por ele. E assim, nós chegamos a dezembro de 2025, mês em que um deputado, alinhado à esquerda, prestes a ter o mandato cassado, resolveu fazer basicamente a mesma coisa. Querem me gerar uma inelegibilidade por um período de 8 anos. A única coisa que eu quero saber é se o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, vai ter para com a minha pessoa o mesmo tipo de comportamento que teve com aqueles deputados de extrema direita que vieram e ocuparam esse espaço em articulação com um deputado que está nos Estados Unidos por uma tentativa de golpe de Estado. Ou se ele vai tomar a decisão de solicitar à Polícia Legislativa que me arranque dessa cadeira e me tire do plenário. Esse é o Glauber Braga, do PSOL, e a gente vai abordar os caminhos e as decisões que o levaram a esse momento. Antes, porém, veja como o presidente da Câmara, Hugo Mota, respondeu ao questionamento que ele fez ali. A cadeira da presidência não pertence a mim, ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. Ele é cercado pela Polícia Legislativa, tem um tumulto ali na tribuna de honra, você vai ver na sua tela daqui a pouco com mais clareza, cercado por policiais legislativos, tem parlamentares tentando evitar, entre eles a deputada Sâmia, que é esposa de Glauber Braga, a Polícia Legislativa arrancando o deputado federal à força, enquanto outros parlamentares filmam a cena. Ele está resistindo a sair, mas a segurança, a Polícia Legislativa, tenta tirar à força o deputado federal Glauber Braga. Uma cena bastante triste, que só não é tão triste quanto a cena de a imprensa não poder transmitir esta cena ao vivo. Teve isso. A TV Câmara parou de transmitir as imagens do plenário. Os repórteres foram retirados do ambiente. Alguns à força. É um absurdo. Em mais de 20 anos, jamais presenciei uma cena desse tipo. Eu estava aqui do lado de fora durante todo o tempo, mais de 20 minutos, em que a imprensa foi proibida de entrar no plenário. Esse era um sinal de que a presidência da casa queria fazer com Glauber Braga alguma coisa feia demais para ser mostrada na televisão. Um dos policiais chegou a colocar o braço no meu pescoço para me empurrar, outro puxou meu cabelo. Então foi uma situação muito, muito revoltante que a gente viveu ontem. No fim, o Glauber Braga foi mesmo retirado à força da cadeira da presidência. Quando os jornalistas foram atrás dele para ouvir o que ele tinha a dizer, mais violência. Depois que ele foi retirado ali da mesa, a Polícia Legislativa informou pra gente. Ele vai sair pela outra entrada, que é a entrada dos parlamentares mesmo, e vai falar com vocês lá. E aí todo mundo se dirigiu para lá para pegar a saída dele e falar com ele sobre o que tinha acontecido. Quando a gente chegou lá, o chefe do DEPOL, que é o Marcelo Guedes de Rezende, ele falou, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que sair daqui. E a gente questionou, não, mas falaram que ele vai sair daqui, então a gente quer falar com ele aqui, né? Vamos conversar com o deputado por aqui. E aí ele falou, não, vocês vão ter que evacuar. E nisso ele começou falou, né, pediu reforço policial e começou a empurrar todos os jornalistas que estavam ali. Apesar das dificuldades, os jornalistas até que conseguiram ouvir o Glauber Braga assim que ele saiu da enfermaria. E diante dos microfones,
ele logo fez uma comparação inevitável. Quando os golpistas foram e sequestraram a mesa diretora da Câmara em articulação com o Eduardo Bolsonaro, o que o Hugo Mota fez? Ele agora está botando a anistia, ou seja, está dando prêmio exatamente o que aquela turma pediu. Agora, ele quer que um dos prêmios seja também a minha cabeça numa bandeja. A tese de que a cabeça dele estava sendo servida numa bandeja circulava impunemente nos bastidores, mas acabou se tornando pública, porque deputados foram vistos comentando justamente isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, só decidiu pautar a cassação de Glauber Braga junto com outros projetos que prejudicam o governo para pressionar, por entre outras coisas, o pagamento do dinheiro das emendas parlamentares. Emendas que, hoje se sabe, elevam a corrupção brasileira a um novo nível, ainda a ser compreendido e desvendado. Você não viu a narrativa, mas você não viu a narrativa que foi quando veio a pauta. Peraí. O Sócrates veio, pagou 58% das emendas. O Hugo Mota veio e disse: eu preciso da ajuda para pagar. Aí o Lindbergh. O Leozinho tá falando contigo. Estamos juntos. O Lindbergh e o Zé Guimarães vieram até 30 de dezembro paga. Aí veio essa pauta. Uma das vozes envolvidas nesse diálogo seria de Léo Prates, do PDT da Bahia. E o que ele diz ali é muito pedagógico para um brasileiro médio que não imagina quão diferente é a política de fato, feita no sigilo dos gabinetes, dessa que nos é encenada na tribuna. Eu só não posso votar com o Glauber abertamente, porque o MBL da Bahia me apoia. Então eu não vou votar, porque eles precisam votar 257 votos na urna. Para caçar, concordo que o Glauber é um absurdo. Mas veja, a minha manobra vai ser essa, você entendeu? Para caçar uma pessoa, você tem que botar 257 votos na urna. A obrigação é de quem quer caçar o Glauber. Se você não votar, você já ajudou. E quem presenteou o Brasil com esse diálogo tão revelador foi a jornalista Camila Turtelli. Escutei mais ou menos o que eles estavam falando, vi que era algo importante porque revelava alguns dos motivos que não estavam sendo revelados sobre por que esse PL tinha sido pautado, que é o atraso desse pagamento de emendas. E quando eu vi que eu poderia ser descoberta, eu parei de gravar, saí dali, escutei o que eles tinham falado mais uma vez, relacionei mais um pouco com o que tinha acontecido ao longo do dia e fui atrás de alguns deputados que participaram dessa conversa para avisar eles, falando, a gente gravou esse vídeo, eu vou publicar, os senhores querem se pronunciar ou não, querem esclarecer um pouco mais sobre o que estava sendo falado, e eles não quiseram se pronunciar, mas, foi dado a eles o direito de resposta. Eu sou o Arvro. O camarada Arvro, que sempre faz um trabalho jornalístico muito brabo, Gosto do trabalho do Arvro. E eu tô aqui para compreender junto com você os últimos acontecimentos tão violentos na nossa Câmara dos Deputados. Antes, porém, eu te faço um pedido. Deixa aí, ou na caixa de comentários, ou em qualquer outro cantinho dessa internet de meu Deus, a sua apreciação pela bravura da nossa agora correspondente de guerra, Camila Turtelli. Porque sem a contribuição dela, a gente ficaria sem uma peça fundamental para o entendimento de toda essa história. E num lugar e num momento em que as jornalistas estão sendo agredidas e desrespeitadas por nos informar, talvez isso ajude a reestabelecer algum tipo de equilíbrio. E é um gesto tão pequeno, Muito obrigado, Camila, pela abnegação e pela coragem que o ofício exige. Como Glauber Braga foi parar naquela cadeira da qual foi retirado com tanta violência? A resposta está em abril de 2024. A Câmara dos Deputados realizava uma audiência pública para debater as condições dos trabalhadores dos aplicativos. Foi nessa ocasião que Glauber Braga se viu diante de um militante do MBL, que já vinha discutindo com ele pelas redes sociais e em outros encontros por aí. Essa briga já era um caso de polícia porque, segundo Glauber, o militante tinha ameaçado aliados dele. Esse sujeito ameaçou
militante nosso. Tem a votação por violência doméstica. Minutos depois, a provocação já surtia o efeito desejado e Glauber perdia o controle. O gatilho, muito bem acionado, teria sido um xingamento contra a mãe do deputado, que àquelas alturas estaria doente. A mãe dele, com Alzheimer desde antes da pandemia, veio a falecer 15 dias depois. Quem aqui faria diferente? E aqui eu não estou perguntando quem gosta do Glauber, quem não gosta do Glauber, quem acha ele simpático, quem acha que ele deve ser caçado, quem não acha. Eu estou perguntando quem aqui faria diferente. Glauber basicamente chutou o desafeto para fora da Câmara dos Deputados e não se acalmou nem depois disso. Aliados e assessores tentaram conter a situação. Pronto, isso, deixa esse babaca. Não, Deus, para. Deixa pra lá, Gal. Que é isso, Glauber? Vocês querem isso mesmo, Gal? Quer aparecer em cima de você, cara? Quer aparecer em cima de você? Pronto, agora ele teve que... Não, deixa. Tá lá, ele... Glauber, pelo amor de Deus, Glauber, o que ele quer, Glauber? Esses comédias do MBL... E mais tarde, a confusão ainda teve continuidade, quando Kim Kataguiri, também do MBL, apareceu para tirar satisfação. Entra com o processo, eu só quero que você saiba o seguinte, só quero defensores do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte, cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro, baixa a mão. Baixa a mãozinha. Esse empurra-empurra só pôde ser resolvido mesmo pela Polícia Legislativa. No dia seguinte, o MBL se apresentava como o grande vencedor do embate. O militante, antes expulso aos pontapés, aparecia ao lado de Kim Kataguiri, numa coletiva de imprensa em que os dois avisavam que iriam até o fim na tentativa de caçar o mandato de Glauber Braga. Isso é inaceitável, e é inaceitável que ele parta para cima de um colega deputado. Se ele tem discordância, todos me conhecem nessa casa, sabem que eu não sou de bater boca, sabem que eu não sou de muito menos de envolver com qualquer tipo de agressão, confusão física. O deputado Glauber partiu para cima de mim, uma atitude absolutamente covarde, e se aqui na Câmara dos Deputados, qualquer divergência ideológica que a gente tiver, começar a partir um para cima do outro, isso aqui vai virar um ringue, e não é nada disso que a gente quer. A tática do MBL vista naquela ocasião já tinha funcionado outras vezes antes. Provocar o adversário até levá-lo ao ponto ou da desestabilização emocional ou do embate físico. Depois disso, a tática continua, promovendo a ridicularização dos que demonstram ira diante das provocações. Nem doeu, velho! Essa tática é tão velha quanto questionável, e o Glauber Braga deveria estar muito bem ciente dela. Ainda assim, não pôde fazer nada para evitar o pior, para evitar cair. Ele foi levado ao ponto do descontrole. Depois disso, foi ridicularizado e foi enquadrado como imaturo e inconsequente por pessoas que não têm nem a idade e nem a índole necessária para fazer essas críticas contra ele. Glauber se deixou levar por um instante e acabou não sendo o Glauber que o Glauber quer ser, ou o Glauber que o PSOL precisa que ele seja. Glauber, por um instante, foi um tipo de Glauber que só o MBL gostaria que existisse. Glauber cometeu um erro, e quem poderá julgá-lo? Eu não. Se me permita concluir, rapaz. Nossa, cara, calma lá, velho. Os dois se acalmem, calma. Parece meu professor de história, mano. Quem cede a uma provocação também cede a um provocador. E cede uma coisa muito preciosa chamada controle. O controle de si, o controle da situação. Essa é uma verdade muito antiga, está repetida em inúmeros textos de inúmeras doutrinas, algumas milenares, mas cada ser humano que passa por esse mundo está condenado a aprender, desaprender e reaprender essa lição. O Glauber Braga não está sozinho nessa, só que, como ele é uma figura pública, à frente de um mandato importantíssimo, o aprendizado dele importa para todos nós.
E falando em provocação, me permita concluir, por favor, e partir para um parêntese. Algumas pessoas gostam de usar o Natal para provocar as outras, dando presentes que expressam tudo menos o bem-querer e aqueles sentimentos nobres que estão relacionados ao Natal. Na Inglaterra, parece que essa coisa aí de presente zoado é uma pegadinha popular. Uma pesquisa recente mostrou que pelo menos 21% das pessoas por lá já recebeu um presente que entendeu como uma provocação de algum tipo. E entre os piores presentes, tá na lista até a tampa de privada de segunda mão. A Inglaterra está de sacanagem comigo. Mas é isso aí, tampa de privada de segunda mão. Aí você poderia pensar que isso é coisa de gente sem educação, é coisa da ralé. Vai vendo. Parece que na família real o bicho pega. O príncipe Harry teria sido magoado para sempre aí por um presente que foi dado assim, de desforra. Escreveu páginas e mais páginas no livro dele sobre o presente impróprio que ele recebeu. Mas você que não é inglês, você não vai ofender ninguém desse jeito. Não vai, você é brasileiro e como tal, você tem à sua disposição alguns dos melhores palavrões que a humanidade já criou depois que aprendeu a falar. Não faz sentido, né? Sem falar que na nossa cultura, ofender sai de graça. Mas para agradar não, para agradar a gente investe e investe bem pensado num presente que a pessoa goste e vá usar. Nesse Natal, a Insider tá com kits prontos, com peças que o público já ama, são perfeitos ali para facilitar a sua escolha. E nesses kits podem entrar itens muito desejados. Produtos de sucesso da Insider, tipo a Tech T-Shirt. Se você conhece bem os gostos e as necessidades de quem vai receber o seu presente, melhor ainda, né? Porque aí você pode escolher um kit que tenha as exatas peças que essa pessoa gosta e precisa. Nessas horas, também conta muito a logística excelente da Insider. Funciona tudo como um reloginho. Tanto as entregas quanto as trocas. E aí, junta tudo isso e você tem na Insider uma escolha muito segura para presentear nesse Natal. Porque as peças são de qualidade, a compra online chega certinho dentro do prazo e ainda tem, se você precisar, o sistema de troca simplificada. Então vai no site da Insider e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando o meu cupom com os descontos do site, você é capaz de sair de lá com até 30% de desconto, sem falar que você ainda ganha 20% para usar na próxima compra. É o famoso e desejado cashback. Compensa muito, né, no meio dessa correria do Natal. Por um lado, tem desconto, tem cashback. Por outro, você fica sem a fila, fica sem o caos. Presenteia com a Insider, que não tem erro. A cassação do mandato de Glauber Braga foi dada como certa durante muito tempo. Um contraste chocante, porque a gente está falando da mesma casa legislativa que não tira o mandato de quem está preso ou de quem está foragido no exterior. Por que é que as regras são diferentes para o Glauber Braga? Talvez a resposta esteja no tipo de mandato que ele exerce. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. E o Hugo Mota também não foi o primeiro presidente da casa com quem ele teve desentendimentos. Isso vem de longe. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eduardo Cunha ele chamou de gangster, correu um risco ali, mas mais grave foi a relação dele com Arthur Lira, porque envolvia uma denúncia seríssima e muito bem fundamentada. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e a denúncia trata disso, até agora eu não vi nenhum outro pronunciamento desmentindo, teria coagido o deputado José Rocha a desviar 280 milhões de reais daquele que era o objetivo original das emendas na Comissão de Integração Nacional para atender às suas bases e ao seu projeto de poder. Nós temos que falar sobre isso. Nós não podemos deixar de dizer. É claro que depois disso a relação dos dois não poderia mesmo ser muito pacífica. Se o deputado Glauber
Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo useiro e vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e Vossa Excelência não pense que eu tenho medo de Vossa Excelência quando fica arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Glauber. Se eu ver se eu não tiro. E coube a Hugo Mota realizar o desejo declarado de Arthur Lira. Mota certamente teria adorado ver o Glauber perder o mandato. E com certeza ele deu essa vitória por garantida. Mas... Fica declarada a suspensão do exercício do mandato do deputado Glauber Braga pelo prazo de 6 meses. Ao invés da cassação, só um afastamento de 6 meses. Para Hugo Mota, uma derrota. Mas como isso foi acontecer? Uma reunião do PT definiu uma estratégia, a inclusão de um destaque de preferência, que é uma emenda para alterar a punição para Glauber de perda total para uma suspensão temporária do mandato por 6 meses. E pelos placares apresentados durante toda a noite, o que o termômetro aqui do plenário estava mostrando? Estava indicando que os 257 votos para uma cassação não iam ser atingidos. E isso acabou convencendo, inclusive, partidos do Centrão a aderirem à ideia só da suspensão. E o Planalto também entrou em campo para conseguir votos a favor da alternativa. Durante a votação, o presidente Hugo Mota ficou o tempo inteiro no celular conversando com deputados. No fim, a suspensão por 6 meses, no lugar da cassação, ganhou 318 votos e foi aprovada. Para que o mandato fosse salvo assim, na véspera da votação, muita gente teve que se envolver, trabalhar. A Gleisi Hoffmann, a coordenadora política do Lula, suou o taier pelo Glauber Braga. Ela entrou em campo, ela telefonou, ela articulou. E ao sentir o cheiro de queimado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, cedeu a um acordo costurado de última hora. Ele colocou em votação um relatório que sugeria uma pena alternativa para o Glauber Braga. Então, em vez de votar direto à cassação, foi a voto a proposta de suspender o mandato por 6 meses. No fim, figuras muito conhecidas da oposição ajudaram a salvar o mandato do Glauber Braga. Que eu jamais votaria a favor da cassação de Glauber Braga. Eu discordo 100% do Glauber, mas eu jamais admitiria que um parlamentar eleito pelo voto popular fosse cassado apenas pelo interesse político dessa casa. Porque é por isso, porque não existe um indício de corrupção contra Glauber. Sem esses votos, que vieram de fora, muito fora da base aliada, o Glauber Braga já estaria em casa de pijama. E esses votos, de quebra, ainda desorganizaram a oposição ao governo e criaram problemas que ainda vão demorar para serem resolvidos. O vice-líder do PL, o Bibo Nunes, acabou sendo destituído do cargo pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante. Ele não concordou com a orientação de Bibo, favorável à manutenção do mandato de Glauber. Vamos ver esse momento. Eu aqui defendi a cassação o tempo todo a cassação que ele merece, mas o jogo mudou. Saber perder é uma grande vitória. Vote o quanto antes, sim. Só para esclarecer, senhor Deputado Sóstenes. Para esclarecer, acabei de ter aqui um vice-líder desta liderança, que veio aqui e fez uma orientação diferente da sua liderança. Ok? Portanto, como líder, ele a partir de hoje não é mais meu vice-líder, porque um vice-líder deve lealdade ao seu líder. Não resta dúvida de que a articulação para salvar o mandato de Glauber foi rápida e foi eficiente, mas ainda não se sabe, e talvez nunca se saiba, se foram argumentos ou moedas de troca que fizeram tantos parlamentares assim mudar de ideia. No PSOL, fala-se nos precedentes perigosos que essa cassação abriria. Talíria Petroni, que é líder do PSOL, contou que eles perceberam o mal-estar que havia entre vários deputados que não achavam correta essa cassação. Vamos pensar aqui, né, gente? Isso abre precedente para outros deputados serem cassados também.
Tá bom, pode ter sido isso que convenceu tantos deputados, o medo de ser caçado também. Mas será que foi só isso? Ou será que o governo precisou fazer concessões para salvar esse que é um dos mandatos mais relevantes da base aliada? Como foi de fato essa negociação, hein? Talvez alguma daquelas jornalistas corajosas que cobrem a Câmara Federal acabe descobrindo um dia. Eu só torço para que essa jornalista hipotética não precise apanhar muito ao levantar essa informação. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais quero dizer a qualquer um que não se sinta representado pelas minhas opiniões e pelas minhas visões de mundo. Assim como Thorfinn antes de mim, eu não tenho inimigos. Quer dizer, não enquanto eu tiver com as minhas emoções sob controle, né? Porque eu tenho muitas, muitas mesmo. E algumas das melhores delas estão reservadas aos apoiadores desse canal. Vocês são tudo que eu tenho. Eu amo vocês. Bora ouvir o PS, também chamado de finalzinho. Cadeiras, cara. Cadeiras sempre foram um motivo de desordem e de barbaridades na história da humanidade. Com relação a esse comportamento de se invadir a mesa e de se sentar na cadeira do presidente, houve outros episódios na história, às vezes justificado, às vezes não. Vou dar um exemplo, quando da reforma trabalhista, a senhora Gleisi Hoffmann e mais um número de congressistas mulheres, pequeno número, ocupou a mesa e ficou lá por horas, né, em defesa, pleiteando a não alteração para pior de um determinado dispositivo relativo aos direitos das mulheres gestantes. Mais recentemente, houve aquele episódio envolvendo a ala, digamos, bolsonarista do Congresso, né, e eu sei que não foi estendido tapete vermelho, mas com certeza foi servido cafezinho para os congressistas que ocuparam durante considerável tempo também a mesa da presidência. Frustrante ver a diferença de tratamento, sobre como protestos são completamente diferentes. A gente reviu esse mesmo ensaio duplo sobre um protesto típico de professores querendo aumentar salários, como a polícia reage e como foram os golpistas do 8 de janeiro. A gente sempre vê que com a direita é mais branda. Faz sentido eles gostarem dos torturadores, eles sabem que eles não são torturados, né? Os jornalistas foram impedidos foram expulsos e depois sofreram violência por parte da Polícia Legislativa. E em nenhum momento ninguém assumiu esse BO. O Mota tá quietinho. Ele não assume, a gente ouve nas gravações. Foi o Hugo Mota que mandou, e ele quieto como um rato. E no meio de tudo isso, depois de desligarem inclusive a transmissão da TV Câmara, um monte de conta de esquerda, de progressistas, simplesmente deram um shadow ban nas redes da Meta. Se você vai ali na busca, bota @Luciana Genro, não vai aparecer o meu perfil. Isso reflete que, apesar de ter eleito um presidente de esquerda, não é a gente que está com o poder nas mãos. Finalzinho e finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu, mesmo estando ciente da recomendação do mestre, que certa vez disse solamente uma vez, lamentarei pela segunda vez neste vídeo a agressão sofrida pelas colegas jornalistas que cobrem a Câmara dos Deputados.
A sociedade brasileira não pode achar que isso é normal, não pode achar que isso é aceitável e, principalmente, não pode achar que as únicas vítimas daquelas agressões são as pessoas, notadamente as mulheres, que estavam lá trabalhando. A sociedade inteira perde com o que aconteceu ali. Então, eu espero muito mesmo, que nem toda a maluquice da pauta, nem toda a movimentação em Brasília faça a gente esquecer da gravidade desse episódio. A gente precisa de imprensa atuando lá. Senão o doidão do YouTube aqui não tem nem as informações para tecer seus comentários. Agora fica parecendo que eu estou militando só em causa própria, né? Mas não é verdade. Eu me preocupo com as colegas verdadeiramente, porque eu sinto uma gratidão que é sincera pelo trabalho que elas realizam. Não deixem esse assunto morrer, meus queridos, por favor. Um beijo para vocês e, como sempre, valeu!